Aqui em São Miguel Paulista nós temos conversado um pouquinho, alguns domingos, totalizando com este domingo, 11 reflexões acerca da pessoa magnífica que é a pessoa do Espírito Santo. O Consolador de nossas almas. Aquele que traz o refrigério, que traz a memória, aquilo que nos dá esperança. Aquela pessoa tão maravilhosa que faz com que a presença do Pai e a presença do Filho sejam notórias em nossas vidas e através de nossas vidas. Então já são 11 reflexões a contar dessa, que nós temos refletido acerca do Espírito Santo. E essa 10ª reflexão é a última reflexão desta série de mensagens que nós temos conversado acerca do Espírito Santo. Então, com o tema Espírito Santo, o Deus da comunhão, eu finalizo esta série de mensagens acerca dessa pessoa tão sublime. E se porventura você perdeu alguma dessas mensagens, todas estão registradas em nosso canal do YouTube, você pode ir lá pesquisar, está lá, e você vai ver a série. Então são 11 reflexões, e eu não encontro em nenhum lugar da Bíblia um versículo melhor para poder falar sobre esta última reflexão do que 2 Coríntios capítulo 13, verso de número 13, onde Paulo ele fala sobre a graça, sobre o amor e sobre a comunhão com o Espírito Santo. Paulo, que é um cara que eu admiro Paulinho. Por isso, daqui teve uma brincadeira dizendo que Paulinho foi patenteado, porque Paulinho é meu parceiro, é meu irmão, passo muito tempo com ele, aprendo muito tempo com os escritos dele. Os escritos de Paulo são atemporal, os escritos de Paulo são acultural, os escritos de Paulo, os ensinamentos de Paulo romperam a barreira do espaço-tempo cultural e chegou até nós. Nós hoje somos alimentados pelos escritos de Paulo. Não tem como você e eu falarmos de teologia sem falarmos de Paulinho, porque grande parte da teologia cristã é embasada nos ensinamentos de Paulo. E Paulo então diz, e ele termina a carta de 2 Coríntios capítulo 13, verso de número 3, de uma forma muito feliz. Ele diz, o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão com o Espírito Santo vos acompanhe, esteja com vocês para todos sempre. Neste versículo, possa ser que nós venhamos a ter equívocos. O primeiro grande equívoco que encontro nesse versículo é o fato de acharmos que ele é uma bênção apostólica. Porque não é. Ao meu ver, ele é muito mais uma bênção de Paulo do que uma bênção apostólica, pois quando nós falamos bênção apostólica, não que Paulo não seja um apóstolo, que inclusive defendeu o seu apostolado em Corinto. Ele é um apóstolo. Mas quando falamos sobre bênção apostólica, estamos falando de englobar, de ter todos os apóstolos juntos naquela mesma ideia. Mas o que me parece é que esse tipo de bênção é uma bênção de uso exclusivo, distinta de Paulinho. Não é de outro apóstolo, só de Paulo. O segundo grande equívoco que eu encontro neste versículo é que me parece que nós entendemos que ele é um mandamento e uma ordenança. É por isso que em qualquer igreja cristã, pelo menos no Brasil, nós terminamos o culto desta forma. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos. Amém. E se porventura sobe um pastor doido, como o pastor Rodrigo, que não termina o culto às vezes, com esse tipo de bênção, achamos esquisito. Achamos diferente. O segundo equívoco é que não é um mandamento, não é uma ordenança. A prova disso é que Paulinho, ele tinha o hábito, ele tinha o costume de terminar os seus escritos desejando bênçãos aos irmãos. Vamos ler? Então vamos agora para 1 Coríntios, capítulo de número 16, então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 16, 1 Coríntios 16, verso de número 23 e verso de número 24. Paulinho diz assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, o meu amor seja com todos vós
em Cristo Jesus. É bênção de Paulo. Vamos agora então para Gálatas. Gálatas no capítulo de número 6, verso de número 18, Paulinho assim diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Agora vamos para Efésios, capítulo também de número 6, e o verso de número 23. Paulinho diz assim: paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Então perceba que quando Paulo, ele dá ali a bênção que nós chamamos apostólica, esta bênção, que é muito mais a bênção de Paulo, é um costume de Paulo em abençoar no fim de suas cartas. No diz respeito, não é generalizado a todos os apóstolos. Isso significa que nós poderíamos terminar o culto com qualquer um desses versículos que eu citei. Porque não é uma ordenança, não é um mandamento, não é uma regra falar sobre 2 Coríntios capítulo 13, verso de número 13. Mas por que falamos sobre Coríntios 13, 13, a segunda carta de Corinto? Por quê? Simples. Porque segundo alguns teólogos, eles vão dizer que 2 Coríntios 13, 13 é completo. Porque fala das bases que sustentam o Evangelho. Quando vamos construir uma casa, quando vamos construir um edifício, primeiro nós fazemos uma terraplanagem, perfuramos o solo, 8 metros, 10 metros, 12 metros, 50 metros, colocamos vigas de concreto e ferro, aí viemos com a sapata, aí tem as vigas, tem as colunas, para dar o quê? Sustentação a todo aquele edifício. O reino de Deus é sustentado em 3 pilares, e o primeiro pilar, amor, o segundo pilar, graça, o terceiro pilar, comunhão. O evangelho, o reino de Deus sem amor não é evangelho. O evangelho sem a graça não é evangelho. O evangelho sem comunhão também não é evangelho. Não existe reino de Deus sem graça, amor e comunhão. Aí você diz, mas lá na minha igreja, pastor, tem o amor e tem a graça, falta só a comunhão, então não tem evangelho. Porque para o evangelho crescer, se solidificar, é necessário as 3 bases de sustentação: amor, graça e comunhão. Sem esses 3, não tem como o evangelho crescer. Mas se o pastor Rodrigo aqui fosse trazer uma identidade à Igreja Batista da Lagoinha, São Miguel Paulista, como é que a Igreja Batista da Lagoinha, em São Miguel Paulista, termina o seu culto? Então eu terminaria abençoando você, citando Números, capítulo de número 6, verso de número 24. Números, capítulo de número 6, verso de número 24, diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. É dessa forma que eu terminaria o culto se eu fosse criar uma identidade. Porém, segundo Coríntios 13, 13, é tradicional, é tradição. E Paulo falou para nós continuarmos com os bons costumes, com as boas tradições. Então, não há nenhum problema em terminar o culto com 2 Coríntios 13, 13. Agora, já que o culto, ele é uma homenagem, é um elogio que fazemos a Deus, então eu poderia terminar o culto citando Judas, verso de número 25. Judas, verso de número 25. Abra sua Bíblia lá em Judas, antes do Apocalipse. Então vai lá até o Apocalipse e aí você vai achar Judas. Verso de número 25 que diz assim: ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora, por
todos os séculos. Amém. Terminamos o culto. Era assim que eu poderia terminar. Então não há nenhum problema em eu dizer para os irmãos, vai com Deus, Deus te abençoe. Ou citar 2 Coríntios 13:13, ou citar qualquer outro versículo da Bíblia. O importante é que você vá na paz, na bênção, no amor, na graça e na comunhão do Espírito Santo. Mas Paulo fala que a base do Evangelho é o amor. E quando nós falamos do amor, o amor ele é lindo. O amor, digo eu, que é perfeito, porque se fôssemos definir o amor é Deus e Deus é amor, logo Deus é lindo e o amor é perfeito, porque Deus, ele é perfeito. Mas se nós fôssemos conjecturar e romantizar a ideia do amor, eu poderia dizer para você que o amor, ele é um soldado, ele pode ser representado, tipificado por um soldado, aquele que guerreia, porque o amor guerreia pelo objeto do amor. Senão nós não ficávamos acordados à noite esperando o objeto do nosso amor chegar. Senão, quando o objeto do nosso amor estivesse doente, nós também não ficaríamos as noites em claras. Nós guerreamos, lutamos, não desistimos do nosso objeto do amor. Logo, o amor pode ser entendido como um soldado. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada de capa a capa, por trás da sociologia, da antropologia, da história, da ciência, da física, de tudo que a Bíblia tem, nós vamos encontrar uma história de amor. De capa a capa, a Bíblia mostra um Deus guerreando em amor pelo objeto do seu amor, que é a raça humana. Então, quando olhamos para o amor não é uma emoção barata. Agora eu amo amando. Pisou na bola? Não amo mais. O amor não é uma emoção barata. O amor não é um sentimento barato. O amor é razão. O amor é solidez. O amor está cônscio, não é iludido pela emoção. Não é levado por onda, não é um sentimento barato. O amor é sólido. O amor não é abstrato, como uma arte abstrata que você não entende nada. O amor, ele é concreto, porque o amor, ele é Deus. O amor é vida. O amor não é atraído pela estética. O verdadeiro amor, ele não ama porque o outro tem bens, para você viver numa boa. O amor não é atraído pela estética e muito menos é atraído pelos bens. O amor é atraído pela pessoa. O amor não busca o que o outro tem para oferecer, porque o que o outro tem para oferecer é para satisfazer a mim. O amor busca o outro pelo outro, apenas por causa do outro, nunca por causa de mim. Isso é amor. E como o amor, ele é vida, a vida pode morrer. E todas as vezes que a vida morre, que o amor morre, divórcios acontecem. Todas as vezes que a vida morre, que o amor morre, relacionamentos são quebrados, pontes são destruídas. Mais ou menos assim. Tu recebe um convite para ir numa festa, aí tu chega lá em casa e vai falar para o cônjuge, fomos convidados para a festa de fulano de tal, que dia que vai ser? Tal dia, que hora? Vamos sim, ok, de boa. Nesse dia a gente não tem nada, vamos lá, fechou, só que tem um problema, que fulano de tal vai estar lá, não vou mais. Só de pensar nesta pessoa, me dá ânsia de vômito. Eu não aguento ouvir o nome dessa pessoa. A voz dessa pessoa, que me dá ânsia intragável, mas não estou entendendo. Até a semana passada, você era amigo íntimo daquela pessoa. O que aconteceu? Acabou o amor. E quando o amor acaba, o amor morre. Divórcios acontecem. Relacionamentos são quebrados. Então,
para que a vida continue viva, para que o amor continue inteiro, vivo, eficaz, ardente, é necessário que o amor ele venha a ser visivelmente expresso. O amor precisa ser demonstrado. Muito mais do que esboçado, muito mais do que verbalizado, porque quando falamos são palavras jogadas, mas nem sempre as palavras jogadas configuram o que de fato sinto, o que de fato está no meu coração. São palavras jogadas a esmo, são palavras jogadas ao vento. O amor é demonstrado como Cristo disse, que Deus ama, e Ele faz nascer o sol sobre justos e injustos. Ele faz descer a chuva sobre justos e injustos. Jesus ainda é a demonstração do amor de Deus. Quando Jesus na cruz do Calvário, ele diz assim: tetelestai, está consumado. Nas tuas mãos, Pai, entrego o meu espírito. Ali é como se fosse uma bomba nuclear, uma explosão de amores eclodiu. Uma fumaça em formato de cogumelo começa a crescer de amor e expandir a todo tempo, a toda raça, a toda tribo, a toda língua, a toda nação, e chegou até mim, e chegou até você. E esse amor nos livra de toda a culpa, nos atrai para o braço do Pai. Então o amor, muito mais do que verbalizado, muito mais do que falado, esse amor tem que ser demonstrado, visivelmente expresso. Como é que é esse amor? Esse amor, ele é abnegado. E por abnegação, entendo perder para ganhar. Mas se fôssemos colocar um significado um pouco mais profundo do termo, eu diria que abnegação é a renúncia do meu eu, é a renúncia do meu ego, é a renúncia do meu desejo, é a renúncia da minha vontade, para satisfazer o ego, o desejo, a vontade do meu objeto de amor. Isso é amor abnegado. Vou dar um exemplo. Suponhamos que você, homem, tem aquele dia especial na semana para jogar o futebol. Ou não ir jogar futebol, mas ficar em casa e assistir naquele horário. Aquele horário é teu. As crianças já sabem que aquele horário é o horário, o controle é teu, a TV é tua, ninguém pode mexer, você fica doido se alguém tentar assistir alguma coisa naquele horário. Aquele horário é teu. Ou você vai para o jogo de futebol. É sagrado, virou religioso, sacramental, tenho que ir. Aí você quer fazer uma surpresa, demonstrar o teu amor para o teu objeto do amor, para os teus filhos, para o teu cônjuge. Aí você faz uma surpresa, no dia do jogo, em vez de assistir, você não assiste nada, não coloca no canal. Ou em vez de ir, você também não vai. Aí a mulher vira para tu e fala: tu não vai jogar hoje não? O moleque que já sabe que aquele dia é o dia teu, ele vai falar: pai, hoje não é o dia de você jogar futebol, só está atrasado, pai. Aí você, que sacrifica, que abnega o teu desejo, você demonstra para ela a importância dessa pessoa e diz assim: não, hoje eu não vou. Hoje eu tirei para ficar com você. Vamos assistir uma comédia romântica? Que desenho você quer assistir, filho? Peppa? Vamos assistir a Peppa? Parece que nós estamos aqui em tom de brincadeira, mas a mensagem que você vai estar colocando na cabeça daquela pessoa que tu ama é que ela é mais importante do que o jogo. Mais importante do que o time do coração. Você abnegou, renunciou algo que você estima, você sacrificou algo que você estima em prol do seu objeto de amor. Como é que é esse amor para que o amor continue vivo? Como é que é esse amor? Ele é incondicional. O amor não coloca condições para amar, porque aquilo que coloca condições para amar é mendigar. E o amor não deve ser mendigado, porque a pessoa que está mendigando o amor, ela se humilha para ter o amor, e o amor não humilha ninguém.
O amor não deve ser mendigado, o amor não deve oprimir ninguém. O amor ele foi feito para ser sentido, para ser absorvido, para ser vivido, para ser compartilhado. É para isso que serve o amor. Mas quando nós olhamos para Paulo, que coloca o amor como uma das bases do evangelho do reino de Deus, nós vamos ver que nós encontramos o amor de Deus em todos os dias da nossa vida. Quando é que vemos o amor de Deus? Todos os dias. Ok, essa é a resposta mais simplória. Mas quando falamos da essência do amor de Deus, a essência do amor de Deus remete ao passado. Porque a essência do amor de Deus é quando o Pai, Ele resolve entregar Jesus para morrer por mim e por você. Então o amor, a essência do amor de Deus remete ao passado. Mas em Paulinho diz que a segunda base do Evangelho é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E por graça nós entendemos que é o favor imerecido. Qualquer livro teológico vai dizer graça, favor imerecido. Porém, entendo também que graça tem outros significados. Graça diz respeito ao contentamento, satisfação. Graça diz respeito a prazer. Graça diz respeito à disposição voluntária de fazer o bem a alguém que não merece. E esse é o melhor significado que eu encontro para a graça. Disposição voluntária de fazer o bem a alguém que não merece. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, todas as vezes que os apóstolos vão falar de graça, eles sempre usam o termo graça relacionado a uma dívida. Então a ideia é, nós contraímos uma dívida impagável, e nós mereceríamos então consequências, condenações dessa dívida. Só que a dívida ela é perdoada, não é lançada em rosto, e ainda recebo bênçãos por parte daquele que perdoou as minhas dívidas. Isso é graça. Satisfação de fazer o bem a quem não merece. Ter prazer de fazer o bem a quem não merece. Disposição voluntária de fazer o bem a quem não merece. Isso é graça. Exemplo: o pastor Rodrigo merece trabalhar todos os dias sem cessar, de modo consecutivo, sem folga. É isso que eu mereço. Não mereço folga. Porém, se eu tivesse uma folga, eu mereceria que chovesse para atrapalhar o meu passeio nesta folga. E ainda mereceria que caísse um raio na minha cabeça. É isso que eu mereço. Mas a graça vem e me dá uma folga. O sol fica lindo na praia para eu tirar as selfies. E ainda por cima sou livre do raio cair na minha cabeça. Isso é graça. Isso é perdão. Isso é favor que nós fazemos a alguém que não merece. Para finalizar, Paulinho ele diz que a terceira base do Evangelho do Reino é a comunhão. E diferentemente da graça e diferentemente do amor, porque assim como o amor, a graça, a essência da graça, também remete ao passado. Nós encontramos a graça do Cristo em todos os momentos nos perdoando. Mas a essência da graça, assim como o amor do Pai, remete ao passado. Quando é que vemos a essência da graça? Quando Cristo disse sim ao sacrifício em morrer por nós. Mas a comunhão é diferente. Eu não consigo ter comunhão no passado, no universo do passado. Não existe a possibilidade de eu ter comunhão com a minha esposa ontem, porque o ontem já foi. O ontem morreu, o ontem não existe mais, então não tem como eu ter comunhão ontem. Bem como a comunhão também não existe no universo do futuro. Eu não posso ter comunhão com a minha esposa amanhã, porque o amanhã ainda não chegou. Ainda não é.
Quando nós colocamos a comunhão em comparação com o amor e com a graça, a comunhão diz respeito ao presente. A comunhão diz respeito ao agora. A comunhão diz respeito a este momento. Por isso que quando Paulo fala sobre a comunhão do Espírito Santo, ele não quer que você tenha comunhão amanhã, como as dietas que nós prometemos fazer, que eu vou começar na segunda-feira. A comunhão com o Espírito Santo não é uma dieta. Eu não começo amanhã. Ou se não é assim, nós vivemos do saudosismo. Ah, quando eu era mais jovem, e o Espírito Santo me usava, e eu falava e o trovão aparecia, e paralítico andava, em demônio saía. A comunhão com o Espírito Santo foi ontem. Há pessoas que querem buscar a comunhão amanhã eu começo. E há pessoas que querem ter a comunhão sempre do passado. Não existe comunhão no passado nem no futuro, a comunhão é agora. A comunhão só pode ser desfrutada neste exato momento. Por isso, não perca o teu tempo, o Espírito Santo está ao teu lado. Chame Ele para participar da sua vida, ser íntimo dEle. Isso é comunhão. Comunhão é agora, não é amanhã. E o interessante da comunhão com o Espírito Santo é que ela é tão vívida e eficaz, que ela faz com que a essência do amor do Pai e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo se torne presente. A essência do amor e a essência da graça remete ao passado. Só que a comunhão do Espírito Santo faz com que essa essência se torne presente, porque eu começo a ceiar todos os dias. Porque nós nos enganamos quando achamos que estamos ceando no primeiro domingo do mês. É domingo, é o primeiro domingo, né? A gente tem até que ali se isolar, se santificar, né? Então a gente não vai fazer mais nada. Essa semana não vamos lá, não vamos comer, não vamos falar, não vamos nem assistir. A gente não ceia uma vez por mês. Qual o significado da ceia? Lembrar a morte e a ressurreição do Cristo. E quem é que traz a morte e a ressurreição do Cristo para o presente? O Espírito Santo. Se tu só ceia uma vez por mês, eu te digo que tu é um coitado. Me desculpa. Me perdoe. Porque a ceia, lembrar da morte, da ressurreição do Cristo, quem tem comunhão com o Espírito Santo, lembra disso constantemente, lembra disso do amor do Pai constantemente, e não se sente culpado, não se sente rejeitado, não se sente excluído, pelo contrário, se sente amado, porque o amor do Pai se faz presente agora. Não se fez presente, nem se vai fazer presente. Se faz presente agora, na comunhão com o Espírito Santo. Mas o que é comunhão? Como podemos entender comunhão? Comunhão é presença. E quando eu falo de presença, eu falo de você estar intencional. Vamos almoçar. A primeira coisa que a gente faz quando a gente senta na mesa é cada integrante da pessoa que foi almoçar, suponhamos que é uma família com 4 pessoas, cada um pega um celular. Se tu nunca reparou, repara. Vamos almoçar, vamos. Que restaurante? Vamos lá. Ali no Chico da esquina. Beleza, vamos lá. Sentou, cada um tira o seu celular. E fica falando no celular, mexendo no celular. Você pode até estar de corpo presente, mas não está intencional. Comunhão é presença com intenção, com intencionalidade. Você está presente de corpo, alma e espírito. Por isso, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, sentimento, de toda a tua alma, de tudo que você é. E de toda a sua razão, todo o teu entendimento, com o seu conhecimento, razão, como foi falado aqui, o logicon, culto racional, logicon.
o teu entendimento, o teu conhecimento. É completo que você se entrega. É presença. E na presença há partilha, há participação. Esses são outros significados da comunhão. A comunhão é a partilha. É a participação. Por que Paulo diz que vocês estão doentes? Porque não interpretam o corpo do Cristo. Porque a ceia em Corinto era diferente da nossa. Hoje a gente pega aqui um cálice, pega um pãozinho e agradece, tem toda aquela cerimônia religiosa. Isso aí é ceia para nós. Em Corinto não, os caras faziam banquete. Faziam uma festa. Tinha todo e qualquer tipo de comida ali. Só que tinha sempre aquele que é mais esfomeado, porque o povo que come é crente. Sim, reunião de crente não ter comida não é reunião de crente. E aí sempre tem o que é mais esfomeado. Aí quem é que chega primeiro? Esses que são mais esfomeados e comem tudo à mesa. Aí Paulo falou, vocês não estão discernindo o corpo do Cristo. O corpo de Cristo na comunhão é para ter partilha. Nem para tu encher o teu bucho e deixar o outro sem. É para compartilhar. Comunhão diz partilha, comunhão diz respeito à intimidade, comunhão diz respeito à camaradagem. E o melhor significado que eu encontro para a comunhão, confraternização. Isso aqui eu queria que você gravasse, anotasse, colocasse em negrito, aumenta a fonte. O que é confraternizar? É uma reunião, só que não é formal. Comunhão é confraternização. Ou seja, reunião não formal. Confraternização da empresa. Vai ter alguém de paletó, com ali um iPad, dando para você algumas cláusulas, de corrigindo você de alguma coisa que tu fez e não atingiu a meta. É assim que é a tua confraternização no final do ano na empresa? Confraternização chata. Isso aí é reunião, concordo, mas não é confraternizar. Confraternizar é uma reunião não formal. É estilo um happy hour. E sabe o que me dói? Como pastor, me dói encontrar cristãos que só sabem se relacionar com Deus pelos dogmas e métodos. Faça isso. Agora tu tem que dar 7 voltas. Ore tantos, Pai Nosso. Agora você vai jejuar tantos dias. Agora você tem que vir para a campanha dos tantos meses. Só dogmas, regras. E se não cumpre os dogmas e as regras, se sente culpado. Deixa eu te dizer uma coisa, isso não é comunhão com o Espírito Santo. Isso é religiosidade. Você está livre do pecado, você está livre do demônio, mas está preso nos dogmas religiosos. E o Espírito Santo é vida. E onde é o Espírito Santo, aí há liberdade, diz as Sagradas Escrituras. E o que me dói é ver cristãos que não conseguem cultuar a Deus pela liberdade do Espírito. Só sabe cultuar pelos dogmas, regras. Tem igreja que você sabe de cor o que vai acontecer no culto. Tantos hinos iniciais, oração inicial, agora é a palavra, agora é o louvor, agora não sei o quê, aí agora é oração. Você sabe o script, o roteiro do que vai acontecer. Aí você fala, é uma liturgia, pastor. Isso me parece letargia. A letargia são regras que provocam sono por causa da rotina. E lá em Isaías está escrito que o povo se achega a Deus por dogmas e preceitos humanos, provocando sono. A igreja está dormindo. O meu conselho como pastor é que tenhamos a liberdade do Espírito em comunhão. Esse é o meu sonho. Que sejamos livres do pecado, livres da demonização, mas que sejamos livres também da religiosidade. Porque o Evangelho não é religião. Eu já disse para os irmãos que a religião é caracterizada pelos dogmas, é caracterizada pelas regras. E o Evangelho só tem uma regra, o amor.
E o amor é voluntário, ou alguém te obrigou a amar o teu filho, a amar o teu cônjuge. Quem é que foi que apontou uma arma na tua cabeça para tu amar essa pessoa que está do teu lado aí? Quem foi? Tu vai amar essa pessoa agora, eu te meto bala, rapaz. O amor é um ato voluntário. E tudo que é voluntário não é regra, é prazer, é liberdade. O Evangelho é prazer, o Evangelho é liberdade. Jesus veio para nos libertar, e quando ele diz que ele foi ungido pelo Espírito Santo e que o Espírito Santo estava sobre ele para poder libertar os cativos, não é só os cativos do demônio, não. Não são só os cativos do pecado, não, mas os cativos dos crentes também. Porque existe muito pastor que faz com que a ovelha fique dependente dele. E não tem que depender de mim. Porque eu sou falho como você. Se tu me seguir, tu vai tropeçar igual eu. E aí tu vai se escandalizar. Siga Jesus. O autor e o consumador da nossa fé. O maior exemplo de comunhão está no Salmo 133. E lá no Salmo 133, nós vamos ver algumas características acerca da união, acerca da comunhão, que o salmista vem definindo o Salmo, através do Salmo 133. E no Salmo 133 diz: ó quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em comunhão. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão. E desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Para que serve o óleo, senão para lubrificar? Quem é mecânico sabe que se faltar óleo no carro, vai fundir o motor. O óleo é para lubrificar, para diminuir os atritos. O orvalho serve para irrigar, para trazer vida. A comunhão gera vida porque é relação. Se tu quer ter uma vida espiritual sadia, não existe vida espiritual sadia sem comunhão com o Espírito Santo. Não existe. Se você quer ter menos atrito em sua casa, todos os integrantes, e faço aqui uma ressalva, todos os integrantes da família têm que ter comunhão com o Espírito Santo para que o óleo venha lubrificar a família e não venha trocar farpas. Se você quer ser um casal, se vocês querem ser um casal de sucesso, exemplo, modelo, tem que ter comunhão com o cônjuge. Se quiser ter a paternidade exemplar, tem que ter comunhão com o filho. E o filho tem que ter a comunhão com o pai. Não há sucesso, não há crescimento, não há bênção, se não houver comunhão. Por que a igreja se divide? Porque falta o óleo, a comunhão com o Espírito Santo. Mas onde há união, nós vamos ver que as muralhas de Jericó elas são derrubadas. Propósito de Josué. O povo se uniu no propósito. E a muralha foi derrubada. Como disse o salmista no verso 3, é como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, ali, na comunhão, no óleo que lubrifica, na união, o Senhor ordena bênção. Você quer um conselho, querido? Para de fazer campanha de 20 dias, 21 dias, dos mergulhos, de 7 voltas. Para com isso. Tenha comunhão. É simples assim. A bênção vem. Para de dogmatismo, de religiosidade. Para que tu vai se sacrificar se o sacrifício já foi oferecido pelo Cristo? Viva a liberdade do reino. A minha oração é que nós iniciemos uma jornada com o Espírito Santo, não é porque esta é a última mensagem acerca do Espírito Santo, que não vamos falar mais sobre o Espírito Santo.
Nós vamos falar. No futuro, quem sabe. Mas o que propusemos, encerramos aqui, e significa que então, nesse processo de reflexões, você tinha comunhão. Agora que acabou as reflexões, não vai ter comunhão com o Espírito Santo, não. A minha oração é que agora, de fato e de direito, nós começamos a trilhar um caminho com o Espírito Santo de comunhão. Um caminho de partilha, um caminho de participação, de presença. O que o Espírito Santo quer é ser teu camarada. Deus não quer ser chamado de Deus. Ele é Pai. Ele é Pai. Você consegue entender a gravidade da intimidade disso? Então não é necessário burocracia para chegar no Pai. Assim como se comunhão é uma reunião informal, você não precisa de burocracia para poder chegar no Espírito Santo. Só um espírito quebrantado, um coração contrito. Só isso. E onde é que eu busco essa comunhão? Em qualquer lugar. Porque o santo é você e é você que santifica o lugar. Ontem, Daniela e eu estávamos jantando num restaurante português e tinha uma mulher cantando umas músicas tradicionais de Portugal. Enquanto ela cantava, eu comecei a glorificar a Deus. Ela cantando. Parei de comer, olhei para ela e ela olhou para mim, começou a cantar, os meus olhos lacrimejaram e eu comecei a louvar a Deus pelo dom que Deus dá às pessoas. Quem santifica o lugar é você, querido. Aí no final estávamos saindo, eu falei para ela, linda voz, que Deus te abençoe, Deus te deu uma voz linda. Eu santifiquei a voz dela. Não existe esse negócio, não posso ir lá não, irmão. Santifica o lugar. Para de ficar com medo. O Espírito Santo está ao teu lado. Ande de mão dada com Ele, se permita ser amado. Então a minha oração é que nós tenhamos comunhão com o Espírito Santo mais do que nunca. Porque quando formos um, assim como Jesus foi um, Ele revelou o Pai. Quando a igreja for um, nós vamos conseguir trazer Jesus de volta. Enquanto nós estivermos nessa divisão, nós não vamos conseguir trazer Jesus. Nós vamos morrer, nossos filhos vão morrer, nossos netos vão morrer, Jesus não vai voltar. A igreja precisa se unir, a igreja precisa se unir. Espírito Santo une a igreja brasileira, Espírito Santo sopre e que sejamos um só no Brasil, Espírito Santo, no nome de Jesus. Nós precisamos se unir, comunhão. A minha oração é que você seja cheio do Espírito Santo. E aqui eu não estou falando para tu falar em línguas, dar profetada, revelar texto. Não é disso. Eu não estou falando de dom. Busque os dons. Tem que buscar os dons. Busque os dons. Mas não deixe os dons ser Deus na sua vida. Busque os frutos. Seja cheio do Espírito Santo para ser luz. Frutos do Espírito Santo. A minha oração é que nossa igreja ela seja confundida com o Espírito Santo e atraia as pessoas. Que possamos mostrar a Deus como Ele é. Um Deus que perdoa, um Deus que ama, um Deus que salva, um Deus que compreende. Não um Deus que exclui. Esse pode e esse não pode. Esse vai e esse não vai. Isso não é Deus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A minha oração é que o Espírito Santo sopre sobre a tua vida, e restaure a tua vida, e renove a tua vida, e cure as feridas da alma de tua vida, e sare o grito do Espírito da tua vida. A minha oração é que o Espírito Santo inunda o teu lar, e o teu lar seja de paz, e que você possa viver um momento de paz como você nunca viveu na vida. A minha oração é que você desfrute
do amor do Pai ao ponto de você se constranger de ser tão amado. Que Deus te abençoe grandemente. No nome de Jesus.